Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, excepcionalmente, não temos a presença do Joel Scala, que é o titular desse programa. Na semana que vem, ele volta e vamos dividir a bancada do Perspectiva. O tema do programa hoje é Professores e a Sala de Aula. No dia 15 de outubro, foi comemorado o Dia do Professor. E, ao todo, 2.200.000 pessoas exercem a profissão de professor na educação básica no Brasil. Os dados fazem parte dos resultados do Censo Escolar 2021 e do Censo da Educação Superior 2020. Para falar sobre esse tema, nós convidamos dois professores. A professora Lília Mello, que é cofundadora do coletivo Cineclube Terra Firme. Boa tarde, Lília. Seja bem-vinda ao nosso programa. Nós não estamos ouvindo você, Lília. Agora sim, agora já foi feita a conexão. Boa tarde, Lília. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder estar em qualquer meio de comunicação falando, refletindo sobre educação. Maravilha. E nós convidamos também o Paulo Andrade, que é presidente do Instituto Iungo, e um dos realizadores do programa Itinerários Amazônicos. Ele está com um problema de conexão. Assim que ele conseguir a conexão conosco, nós incorporaremos ao nosso bate-papo aqui, que eu vou começar aqui com a Lília Mello, né? Antes de conversar com a Lília, eu vou dar o destaque da semana aqui do Perspectiva. Enem 2023 e as iniciativas do terceiro setor para ajudar no exame. O Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como Enem, é um marco importante no cenário educacional brasileiro e está prestes a acontecer. Faltando menos de um mês, a prova será nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. A relevância desse exame vai muito além de ser apenas um teste de conhecimentos, pois ele se tornou uma porta de entrada para o ensino superior, transformando a vida de milhares de brasileiros. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Vamos lá para o nosso programa hoje, que vai tratar de professores e a sala de aula. Em 2023, de janeiro a abril, mais de 5.100 servidores da rede pública de ensino do Distrito Federal precisaram de atestados médicos. Desses 5.100 funcionários, 26% ausentaram-se do trabalho para cuidar de transtornos mentais. E desse grupo de profissionais, 84% eram professores. Os dados constam de um boletim epidemiológico produzido pela Diretoria de Epidemiologia em Saúde do Servidor, vinculado à Secretaria de Planejamento do Distrito Federal, que trata da saúde dos servidores do distrito. Lília, olha só essa situação que está no Distrito Federal. E, de uma certa forma, se a gente for olhar, não é muito diferente do que acontece no resto do país, né? Como é que você vê esses dados aí? São realmente assustadores, se você pensar que os profissionais de saúde, né, dos 5.000 profissionais que precisaram se ausentar da rede pública, praticamente mais de um quarto desse grupo aí foram por problemas de saúde mental, e a maioria deles, assim, esmagadora, foram de profissionais, de professores, tá? Ou seja, alguma coisa está errada na sala de aula, não, Lília? Sim, com certeza. Os dados, eles materializam uma cadeia de problemas e uma cadeia de realidades que estão presentes não somente em sala de aula, na escola como um todo, mas na percepção da educação, que já vem bem antes do período pandêmico, mas que se intensificou no período pandêmico e que, com certeza, irá revelar após esse período pandêmico. Quando a gente fala de sala de aula, a gente precisa compreender os espaços de ensino-aprendizagem, a gente precisa reestruturar nossa percepção acerca de educação, principalmente contextualizada à nossa realidade das novas tecnologias de comunicação, de informação. Então, uma percepção muito tradicional de ensino, de aprendizagem e de educação
vai com certeza gerar um ambiente hostil, um ambiente extremamente doentio, um ambiente nada acolhedor, tanto para o segmento dos educadores, quanto para o segmento dos alunos e de todos os outros que formam a comunidade escolar como um todo. Perfeito. Aí em Belém do Pará, a realidade também é a mesma que foi apontada, por exemplo, no Distrito Federal, ou tem algumas diferenças, digamos, em função da própria realidade regional da Amazônia? Então, a Amazônia, ela tem suas peculiaridades, na verdade os territórios eles têm as suas identidades, mas eu costumo falar muito, porque estou aqui no território, né, de que nós temos uma identidade muito complexa e a complexidade dessa identidade precisa ser considerada dentro dos espaços de ensino-aprendizagem. E quando a gente pensa em sala de aula, quando a gente pensa em escola, a gente está falando de uma vertente do ensino que é o formal, que é o padrão, que vai trazer, inclusive, a suposta garantia que tu acabaste de falar sobre o Enem ser a porta de um ensino superior e etc. Mas a gente sabe que existem várias outras questões aí em jogo. Por exemplo, uma das grandes dificuldades, e eu acredito que um dos maiores desafios hoje, no que diz respeito aos territórios amazônicos, é a gente conseguir conciliar os saberes escolares que são ditos e reconhecidos como científicos com os saberes ancestrais, que são os saberes das comunidades originárias, que são os saberes que muitas vezes resolvem as questões práticas do dia a dia dos territórios. E os territórios periféricos, por exemplo, que é onde eu atuo predominantemente. Então, se nós, enquanto segmentos de sujeitos que fazem acontecer o espaço formal de educação, como as escolas e as instituições de ensino formal, se nós dermos as costas para a maior parte da população, que são as pessoas que moram em territórios periféricos e que trazem esses saberes como solução prática do dia a dia, nós estamos rompendo com um monte de questões que vai levar ao desinteresse do aluno, que vai levar à falta de acolhida, que vai levar à sensação de uma solidão pedagógica que muitas vezes o professor tem, sente e fica meio desesperançoso, sem vontade de ir para a sala, sem vontade de atuar naquele espaço. Então, é necessário considerar de que hoje, dada a nossa contemporaneidade e ao aspecto da nossa realidade, nós precisamos valorizar os diferentes espaços de ensino-aprendizagem, ou seja, a multiplicidade desses espaços, considerando que os saberes eles não são melhores e nem piores, mas que precisamos dialogar constantemente dentro do processo de ensino. Aqui nós precisamos entender que existe o espaço formal, o informal, não formal, e que o momento de aprender e de ensinar é toda hora. Quando a gente reconhece isso, a gente reconhece o sujeito, a história do sujeito e atrela a sua realidade a esse processo e contexto da escola e da sala de aula. Perfeito. Você estava falando, eu estava aqui, né? Claro, nós estamos aqui, eu estou em São Paulo, você está em Belém do Pará. As realidades são totalmente diferentes, né? Mesmo aqui em São Paulo já é diferente, digamos, o que está próximo ao centro para as periferias das grandes cidades, né? A realidade também muda, mas mais especificamente até para que quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando aqui nesse momento, tentar entender um pouco melhor, né, essa sua fala, que me pareceu bastante importante, né? Esse trabalho que a escola tem que ter em recuperar os conhecimentos ancestrais, e de que forma que esses conhecimentos, eles auxiliam nas soluções do seu dia a dia, do seu cotidiano. E eu gostaria que você, para que as pessoas aqui digamos, do sul do país, né, ou do sudeste do país, pudessem entender melhor de que forma esses conhecimentos ancestrais ajudam no dia a dia de soluções de problemas. Que problemas eles são solucionados por essa herança cultural que deveria estar sendo utilizada na escola e muitas vezes não está. Especificamente, o que acontece? Eu vou te dar 2 exemplos, um Perfeito. contextualizado especificamente ao contexto da pandemia e outro mais voltado para a questão linguística dentro da minha área,
porque eu sou professora de língua portuguesa, mas me reconheço, e isso é muito polêmico aí para o Sul, viu? Daqui a pouco eu te conto sobre uma questão que eu vivi assim recentemente sobre isso, que eu me reconheço como uma professora de português. E aqui eu abro parênteses e faço referência a Lélia Gonzalez. Bom, o exemplo da pandemia é que no momento em que o sistema de saúde público estava colapsado e os hospitais fecharam as portas e que nós não conseguíamos atendimento, óbvio que a comunidade periférica que é desprovida de um recurso financeiro que possa subsidiar um deslocamento, alguma coisa assim, foi a maior atingida, foi a maior afetada. Mas aí como é que se resolve isso? Como é que a gente resolveu isso dentro das periferias urbanas aqui na Amazônia? Através dos saberes de nossas avós, de nossas mães, pelo conhecimento da propriedade medicinal das plantas, dos chás, de todas aquelas mandingas que nós temos e que nós conhecemos muito bem e que um chá conseguia deixar a gente em pé, uma erva conseguia retomar, revitalizar nossas energias. Então, assim, nós sobrevivemos a partir de um saber que é científico, mas não é reconhecido pela academia. E aí nós estamos falando de estar vivo. E se estar vivo não é importante dentro de um processo de ensino-aprendizagem, eu também já não sei mais o que é educação. Esse é um exemplo bem específico dentro da pandemia. Agora, um outro exemplo dentro já da área na qual eu atuo é que eu sou professora de português. Mas no momento em que eu vou para a sala de aula ministrar qualquer tipo de conteúdo no aspecto formal da língua, eu reconheço que o meu sujeito fala uma língua que não tem muito proximidade ou familiarização com o aspecto formal da gramática normativa de uma língua que é europeia, por exemplo. Então, eu não posso simplesmente chegar com um conteúdo que é combinado historicamente, politicamente, para imposição de um uso como língua padrão, em detrimento à discriminação, em detrimento à marginalização, à criminalização de uma linguagem que o menino usa com a mãe, com o pai, dentro de casa, na rua, com os amigos, numa relação afetiva dentro do emprego, quando está fora dessa relação formal. Então, assim, quando eu falo que eu sou professora de português, eu estou reconhecendo que os indivíduos, principalmente as pessoas pobres, pretas, que moram em periferia, têm uma língua que resolve muito bem o ato da comunicacional e que eu preciso reconhecer e valorizar tanto quanto aquela que eu estou trazendo para a sala de aula. No momento em que eu faço isso, eu reconheço a tua existência. No momento em que eu faço isso, eu valorizo a tua história. No momento em que eu faço isso, eu digo que tu és importante e a partir da importância da tua existência, nós vamos começar a pensar em outras formas de se comunicar. Isso tem total diferença, isso faz cumpre com a essência básica que é o espaço de sala de aula, que deveria ser acolhedor para iniciar um processo de ensino-aprendizagem que não tem sido. Perfeito. Tema muito bom. A gente vai retomar um pouco mais adiante do programa. Agora a gente vai para a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem ONU defende saúde mental como um direito humano fundamental. Mayra Lopes, da ONU News, em Nova York, tem as informações. 1 em cada 8 pessoas em todo o mundo tem questões de saúde mental, sendo as mulheres e os jovens desproporcionalmente impactados. 3/4 dos afetados recebem tratamento inadequado ou não têm quaisquer cuidados. Os dados são destacados pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O chefe da ONU ainda ressalta que muitos pacientes enfrentam algum estigma e discriminação. Para ele, a saúde mental é vital para a humanidade, sendo fundamental para uma vida plena. Guterres defende que a saúde mental não é um privilégio, mas um direito fundamental e deve ser incluída na cobertura universal de saúde. O secretário-geral avalia que os governos devem proteger esses direitos e prestar os cuidados necessários para a recuperação. Isso inclui o reforço do apoio comunitário e a integração da ajuda psicológica no pacote de cuidados de saúde e sociais. O líder das Nações Unidas também ressalta que é necessário combater os abusos e derrubar as barreiras que impedem as pessoas de procurar ajuda.
além de abordar as causas profundas, como a pobreza, desigualdade, violência e discriminação. Ele pede que a saúde mental seja reafirmada e defendida como um direito humano universal para construir um mundo mais saudável, onde todos possam prosperar. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Lília, nós ouvimos aí a reportagem da ONU News, feita pela Mayra Lopes, né, falando da saúde mental como um direito humano fundamental, né? E como o tema de hoje é professores, a sala de aula, você acredita que a saúde mental deveria ser conversada em sala de aula, que é um tema que é meio tabu, né? A saúde mental, as pessoas já têm um certo estigma, né? Você falar, não, esse sujeito é louco, coloca esse adesivo, digamos, essa etiqueta, e sem ter a consciência que todos e todas, né, podem ter problemas de saúde mental, né? Não significa que esteja num estágio avançado de deterioração, enfim, ou de relacionamento com a realidade, enfim. Mas as pessoas têm um tabu muito grande. Você acha que isso deveria estar sendo discutido na sala de aula, inclusive até para acabar com esse preconceito que existe em muitas pessoas quando se fala em saúde mental? Sim, quando a gente fala em saúde mental, as pessoas tendem a compreender como oposição à doença, como se, quando eu falo de saúde mental, eu estivesse tratando uma doença, e não necessariamente. A saúde mental, ela diz respeito, inclusive, à percepção de como eu me entendo no mundo e como eu me relaciono nesse espaço, e construir estruturas e instrumentos para que eu possa viver melhor. Isso não tem a ver com doença, tem a ver com busca de atuar de forma evoluída no mundo. Então, eu desenvolvo essa questão da humanidade, eu desenvolvo essa questão da solidariedade, eu desenvolvo a questão da empatia e de várias outras questões quando eu penso em saúde mental. Mas veja bem, a matéria acabou de frisar sobre a pobreza e a desigualdade social. Quando a gente pensa na maior parte da população brasileira que vive em periferias no Brasil, são pessoas que estão... existe um termo que se diz, eu não sei se para ir para o Sul é assim, mas aqui a gente fala muito sobre o corre. As pessoas estão nesse corre frenético de buscar condições básicas para sobreviver. Então, elas estão... Aqui você fala corre-corre. Aqui está no corre-corre. Aí já enfatiza aí já o corre, corre mais do que corre, né? Mas São assim, Paulo, né? Com velocidade além do normal. Né? Mas é exatamente isso. Nesse corre frenético, a gente não tem tempo de parar para pensar e muito menos de investir numa qualidade de vida para poder ter opção de se relacionar melhor com as coisas e com as pessoas. Inclusive, quando a gente pensa em saúde mental, a gente percebe vários instrumentos e estratégias que podem amenizar ou até mesmo ir em busca de uma solução, como reiki, acupuntura, meditação, fazer a respiração diafragmática. Gente, quando é que uma pessoa na periferia vai parar para fazer uma meditação? Quando é que uma pessoa que está na hora do almoço tentando garantir a janta, ou vice-versa, né? À noite tentando garantir o almoço do dia seguinte, vai parar 40 minutos para reverenciar o sol? Isso não existe. Então, assim, o investimento em saúde mental, ele é um investimento também financeiro, porque as técnicas e os especialistas são especialistas caros, são técnicas caras. Inclusive, é um conhecimento também muito do Oriente que vem para o Ocidente. Então, precisa ter um investimento. Mas não é a única solução. Por isso que eu te digo sobre os saberes ancestrais. Nós temos, inclusive, ancestralmente, uma concepção dos mais velhos cuidarem dos mais novos e os mais novos cuidarem dos mais velhos, que é uma relação afetiva cíclica, em que nós precisamos parar para atentar. Você parar para olhar o outro,
nos olhos, você Caramba. tocar no outro, você cuidar do outro, você se importar com o outro faz a diferença nesse sentido. Nós temos desenvolvido muito essa questão, tem um projeto hoje que nós atuamos dentro do coletivo que é chamado Raízes. E o que é o projeto Raízes? É você parar. Para esse tempo do corre, para esse tempo do relógio, dá um tempo, faz investimento, sei lá, de 10, 15, 5 minutos para respirar. A gente não respira, a gente se assusta, a gente não levanta, a gente pula, a gente não come, a gente engole, a gente É passa verdade. na sexta-feira atrasado, o fim de semana é para pôr em dias aquilo que não deu certo na semana. E quando é que a gente vive? E o que é Exatamente, que é um viver? absurdo. Que é um absurdo. Lilian, o Paulo finalmente conseguiu, né, o Paulo Andrade, né, conseguiu se contatar, vamos incorporá-lo aqui à nossa conversa, que está muito boa. Paulo, seja bem-vindo ao Perspectiva aqui da Rádio Brasil Atual. Muito obrigado, Franklin, Lília, um prazer estar com vocês. Já entrei agora há pouco, mas já adorei a conversa, super importante para todos nós que vivemos nessa correria, né? Nesse corre-corre. Maravilha. Deixa eu Obrigado fazer a pelo apresentação convite. completa. Vou fazer a apresentação completa. Paulo Andrade, presidente do Instituto IUNGO e um dos realizadores do programa Itinerários Amazônicos, né? Durante o programa a gente vai abordar a questão dos itinerários amazônicos. Mas para dar sequência à nossa conversa, né? Você que já estava na audição, né, ouvindo o que a Lilian estava dizendo, você quer complementar alguma coisinha para depois a gente passar para a nossa enquete? Bom, eu queria, na verdade, um pouco conectar o que Lilian trouxe com o universo que a gente trabalha aqui no Iungo, né? O nosso foco é o desenvolvimento profissional dos educadores. Ontem foi Dia dos Professores. E esse é um profissional, inclusive, que tem sofrido muito, né, com desgaste de estresse, de cansaço e de, inclusive, de problemas mentais por conta do tamanho, da complexidade dos desafios que a gente enfrenta, né? A pandemia acabou intensificando isso. Então, a nossa profissão é uma profissão que tem lidado, né, com muita dificuldade com esse contexto tão complexo, e para a gente todas essas possibilidades que Lilian trazia podem ser de grande utilidade. Perfeito. Vamos para a nossa enquete. A cada programa que nós desenvolvemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete com o tema do programa, né? O tema do programa hoje, educação, professores e a sala de aula, né? Dentro da grande área da educação. Nós fizemos a seguinte questão na nossa enquete, feita pelo Instagram. Você acha que o Brasil dá valor aos professores? E olha só, é difícil acontecer isso nas nossas enquetes. Nós tivemos 100% de resposta num único item, né? Numa única opção. Não. As pessoas não acham que os professores são valorizados no Brasil. E isso, infelizmente, não é de hoje, né? Lá para trás, há muito tempo, quando eu era criança, ainda tinha certa a valorização dos professores. O professor era uma profissão bastante valorizada. Infelizmente, já de algumas décadas para cá, a gente percebe cada vez mais a desvalorização dos professores. E a enquete aí mostra claramente que as pessoas estão conscientes dessa situação, né? 100% diz que não considera que os professores são valorizados, né? Eu gostaria, assim, um rápido comentário, tanto da Lília como do Paulo, assim, bastante breve, né, porque nós temos questões ainda dos nossos seguidores, né, para o Paulo e para a Lília. O que vocês acham disso? Se as pessoas, né, pelo menos na enquete, né, tudo bem, não tem uma base científica, né, essa nossa enquete, mas mostra uma tendência, né, e uma tendência que está bastante clara aí, né? 100% das pessoas disseram que não, consideram que o professor não é valorizado, tá? Então, se 100% na enquete diz que o professor não é valorizado, o que está faltando para a sociedade começar a mudar essa visão e começar a valorizar o professor? Lilian. É bem polêmica e a minha resposta com certeza vai polemizar mais ainda. O professor, ele é um segmento de um eixo, uma pilastra, ou seja, da educação, que é um momento, um espaço de transformação. Então, assim, como é que eu vou valorizar
um profissional que tem o poder de mudar toda a estrutura política, econômica, social de um país. Então, assim, as relações, elas são verticalizadas de cima para baixo e é intencional fragilizar algo que é forte. O professor, ele é potente, o professor, ele tem força, o professor, ele está num espaço decisivo de poder, mas eu vou fragilizar, eu vou torná-lo vulnerável, eu vou fazer com que ele pense ou ele se sinta impotente para que ele não tenha toda a força que ele tem. Isso daí é filosófico, isso é político e etc. Agora, existem várias escalas de desvalorização. A financeira, a questão moral, a questão de conhecimento em si. Nós passamos agora por um tempo aí tenebroso de desvalorização do professor em diferentes aspectos. Então, eu acredito que o que falta, de fato, é o fortalecimento das redes. Nós temos redes incríveis de pessoas e de instituições que já compreendem esse processo de transformação e mudança, e a gente precisa se fortalecer entre a gente para que isso possa, de fato, fazer valer essa força que nós temos e potencial de transformação. Perfeito. Paulo, como é que você vê essa questão? Né? 100% das pessoas concordam, né, pela enquete, que o professor não é valorizado, mas, no entanto, a sociedade ainda não se conscientizou suficientemente para começar, né, a valorizar esse professor, até apoiando ou pressionando, digamos, quem tem os vários poderes, como a própria Lília falou, de mudar essa situação no país. Exatamente. Quem faz a educação acontecer lá na sala de aula, né, de todos os municípios brasileiros, é o professor. É a professora que está lá comprometida com seus estudantes. Esse resultado da enquete, ele contrasta com a visão que os professores têm em relação à educação. No ano passado, o Núcleo de Pesquisa em Novas Arquiteturas Pedagógicas da USP, junto com o Instituto Iungo, publicou o resultado de uma pesquisa científica em que a gente ouviu mais de 3.000 professores em todo o país. E nessa pesquisa, os professores reafirmaram seu forte compromisso com a docência, ou seja, por mais que haja inúmeros desafios, eles querem continuar sendo professores, um enorme compromisso com os estudantes, eles sabem que tem um papel a cumprir de extrema relevância para que crianças, adolescentes e jovens possam se desenvolver nas suas várias dimensões, né? Eles têm um compromisso em construir inovações, em criar outros modos de ensinar. Enfim, os professores estão fortemente comprometidos com a educação e com seus estudantes, com a própria profissão. Agora, quando a sociedade desvaloriza o professor, no fundo, ela está desvalorizando a própria educação, que é o principal caminho para a gente promover desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento do país. Então, não tem como a gente defender uma educação de qualidade se a gente não valoriza os profissionais que todos os dias estão ali comprometidos, né, com a construção de um trabalho educacional forte. Então, é essencial que a gente possa construir um outro olhar sobre a educação e sobre os profissionais que todos os dias estão ali atuando. Na semana passada, o Instituto Iungo, em parceria com um clube de futebol, com o Atlético Mineiro, a gente levou 22 professores que entraram em campo na Arena MRV em Belo Horizonte, junto com os atletas. A gente trouxe a professora do atacante Hulk, da professora que alfabetizou o goleiro Everson, eles entraram juntos. Por que a gente fez isso? A gente queria que uma arena inteira, 40.000 torcedores, né, se levantassem para torcer por esses professores, assim como eles torcem pelos atletas, né, para reconhecer valor na educação, assim como nós brasileiros reconhecemos valor no futebol. Então, a gente espera muito que os professores do país sejam ídolos, assim como os jogadores são, né, e que a educação seja um foco de prioridade, assim como por exemplo, o futebol. Muito bem. No nosso programa, além da enquete, nós abrimos espaço naquela caixinha que tem no Instagram para os seguidores e as seguidoras fazerem perguntas e nós reproduzimos essas perguntas aqui para os convidados e convidadas do Perspectiva. E no programa de hoje, nós tivemos perguntas do Carlos e da Marisa, nossos seguidores.
aos quais eu agradeço a colaboração de enviar as questões. Eu vou começar aqui com uma questão que foi enviada pelo Carlos para a Lília. O Carlos pergunta o seguinte, Lília: como conciliar as tecnologias com a sala de aula? Ele é professor também, então ele diz: meus alunos sempre estão no celular. Acho que uma forma até de incorporar o celular no conteúdo, né, que vai estar se dando em sala de aula, poderia ser uma possibilidade. O que você acha, Lília? Eu vou responder de maneira geral, né, brasileira, mas eu vou trazer também para a questão da Amazônia, né? É compreender que não dá mais para voltar. Isso é uma época em que a gente não pode negar, e se a gente negar, com certeza a gente está alegando esse sujeito que está em sala de aula, e com certeza a nossa abordagem, a nossa didática, ela vai ser desinteressante para essa ponta, né, do processo, e a gente vai falar para o nada e para ninguém. Já passou aquela época de você colocar o celular dentro de uma caixinha e dizer, ó, eu entrego depois da aula. Não, o celular ele precisa ser um instrumento que faça parte, inclusive, pedagogicamente, desse momento de aprendizagem. E uma outra coisa também, compreender que eles já sabem muita coisa, e aí a gente precisa estimular e potencializar um bom uso desse equipamento, né? Dessa estrutura. Agora, falando um pouco sobre o nosso território amazônico, compreender que tecnologia tem diferentes concepções e entendimento, e que nem sempre o uso da tecnologia diz respeito ao uso de equipamentos. É compreender que a tecnologia ela tem mais a ver com a melhor forma de lidar no mundo e com a organicidade que isso traz. Por exemplo, eu não preciso necessariamente ter um equipamento eletrônico para trabalhar a tecnologia dentro de um espaço. Eu posso trabalhar, inclusive, dentro da nossa concepção ancestral, um tambor e a relação comunicacional que esse tambor tem para aquela comunidade. Então, trazer a tecnologia, também trazer saberes ancestrais para o ambiente escolar. Perfeito. Paulo, a Marisa faz a seguinte pergunta: como ficou o psicológico de quem trabalha em escolas que sofreram ataques? Como garantir que isso não ocorra, né? Ou seja, recentemente a gente tem visto aí em vários locais, não só no Brasil, também no mundo afora, aí, né? Isso acaba repercutindo aqui também no Brasil, porque as pessoas acabam imitando pela pior forma, né? Ataques a professores, a alunos, né, alunas, dentro do ambiente escolar. A questão da Marisa aqui, a preocupação dela é como é que ficaria o psicológico de quem trabalha nessas escolas que foram atacadas. Eu sei que é uma questão delicada, mas enfim, né? Eu sei que trabalha com educação, mas que poderá dar uma resposta para a Marisa. Sim, a gente tem aí, no caso, duas ou mais formas da violência chegar na escola, né? Uma é essa que pula o muro, né? É uma pessoa que não tem a ver com a comunidade escolar, ou eventualmente já passou por aquela escola, né? E aí ela pula o muro, ela invade aquela escola para realizar um ato violento, né? Então esse é um caso que é isso. A violência ela está na sociedade, a escola como parte dessa sociedade ela está sujeita, né, a receber esse tipo de ameaça, de ataque, né? Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto um aumento do número de casos em outros países, mais especificamente no Brasil, né? Aumentou assustadoramente, e isso gera uma insegurança para toda a comunidade escolar, não só os profissionais, mas também as próprias crianças, adolescentes, jovens, as famílias, né? Esse ano a gente teve um episódio, um dia em que houve uma ameaça e boa parte dos alunos das escolas brasileiras não foi à escola, o Ministério da Justiça teve que entrar, o Ministério da Educação, enfim, um esforço enorme para a gente construir uma normalidade. Tem um outro tipo de violência que é aquela que acontece dentro do contexto escolar, né? Assim como essa violência acontece em outros espaços sociais, ela acontece também dentro da escola, e aí tem toda uma abordagem que é institucional, que é pedagógica, que é formativa, para evitar que esses vários tipos de violência
se amplifiquem, não é? E gerem algum tipo de ameaça maior, e que os alunos possam, e os professores e os gestores de cada escola possam trabalhar essas situações, né, para superar, para impedir que elas aconteçam, e inclusive para formar os alunos na dimensão cidadã, né, da responsabilidade, da corresponsabilidade pelo que acontece dentro da escola, pelas pessoas, né, para construir ali um clima escolar favorável, né, à vivência de todos que fazem parte dessa comunidade. Perfeito, Paulo. Aproveito aqui para encerrar esse bloquinho que nós temos aqui das enquetes, né? Dizendo que todos e todas podem participar do nosso programa, votando nas enquetes e fazendo as questões, né? Como foi o caso do Carlos e da Marisa, e nós repercutimos essas questões que eles fizeram para os nossos e nossas convidados aqui no Perspectiva. Tá? Vamos falar agora sobre os itinerários amazônicos, né? Que é um programa gratuito para promover a Amazônia nas escolas brasileiras. Essa iniciativa disponibiliza unidades curriculares baseadas em temas amazônicos para os itinerários formativos no ensino médio. A produção desse material contou com a colaboração de jovens educadores e redes de ensino da Amazônia Legal. Paulo, você que é presidente do Instituto Iungo, e um dos realizadores dos itinerários amazônicos. Fala um pouquinho sobre como é que foi a realização desses itinerários, tá? E depois eu emendo com a Lília sobre esse trabalho realizado pelo Instituto Iungo e esse conteúdo que é importantíssimo, né? Porque insere a questão da Amazônia nas escolas brasileiras, né? Que é fundamental até para a construção da nossa identidade num país multi-identitário como o Brasil, né? Que a gente precisa começar a pensar nisso, né? O Brasil não tem uma única identidade, ele tem multi-identidades, né? E elas devem ser trabalhadas, a meu ver, por todo o país, tá? Usufruindo do que tem de bom da cultura, tanto do sul no norte, do norte no sul, no nordeste, centro-oeste, enfim. Tá? De maneira geral, esse intercâmbio dessa cultura brasileira que é riquíssima. Paulo. Vamos lá, exatamente. Bom, eu como estudante, né, na época que eu estava na escola, o que eu aprendi sobre a Amazônia era, por um lado, superficial, né? Então eu aprendia a dimensão da floresta, os indígenas, os rios, aprendia que era uma coisa distante, né, longe de mim, não fazia parte da minha vida, né, não interferia na minha vida. O foco era principalmente a dimensão ambiental. Então a gente aprendia sobre a Amazônia na aula de ciências, né, na escola, ou de biologia, e eventualmente na aula de geografia, quando a gente ia aprender sobre os estados, e a gente entendia, né, onde que ficava a Amazônia. Os afluentes do Rio Amazonas, assim, abaixo, aquelas coisas lá. Exatamente. E a gente, aqui no Iungo, a gente começou a participar de uma iniciativa que se chama Uma Concertação pela Amazônia, e a gente se deu conta, né, que os currículos escolares, tanto na própria Amazônia quanto nos demais estados do Brasil, eles não possibilitam, eles não estimulam que os estudantes aprendam, primeiro, sobre a Amazônia na sua complexidade. E aí a gente, então, começa a chamar a Amazônia no plural, Amazônias, porque a gente está falando não só da dimensão ambiental, mas também da dimensão social, da dimensão territorial, da dimensão cultural, econômica. Então, a Amazônia, na verdade, são muitas. Ela tem um conjunto de aspectos vasto e que a gente na escola, infelizmente, não aprende, né? Então, essa necessidade de promover, né, situações dentro da escola para que os nossos jovens possam conhecer essa Amazônia na sua complexidade, né? Entender, por exemplo, que tem gente sob a copa das árvores e que essas pessoas não são só indígenas, né? Algo que quando a gente vê as imagens da Amazônia, a gente geralmente vê aquelas imagens aéreas, né? Então, imagens de avião ou de drone, né? Que a gente vê a floresta bonita, o rio bonito, mas a gente não conhece o que tem ali de baixo. Então, é importante, né, a gente possibilitar esse tipo de experiência para os nossos alunos, né? Por outro lado, a gente entende que a Amazônia ela tem que estar no currículo, não só na área de ciências da natureza, né? Ela tem que estar no currículo inteiro, ela tem que integrar todas as
áreas de conhecimento, né? Desde as ciências da natureza, evidentemente, mas as ciências humanas, as linguagens, não é? A matemática, inclusive, e aí, pensando no ensino médio atual, projeto de vida e também a educação profissional e tecnológica. Então, a gente construiu, né, um processo bastante colaborativo, então nós convidamos, né? Então, além do IUNGO, a Concertação pela Amazônia e o Instituto Reúna, a gente convidou as secretarias de educação, né, por meio dos seus técnicos, professores e professoras de ensino médio dos estados da Amazônia Legal, jovens que vivenciam esses territórios, né, que vivenciam isso desde que nasceram, né, o que é a Amazônia, e junto com especialistas em ensino médio, especialistas universitários que estudam a Amazônia e outros tantos profissionais, né, foram mais de 120 profissionais, sendo que mais de 60 deles são pessoas que vivem na Amazônia, que construíram todo esse conteúdo, e esse conteúdo está disponível e sendo utilizado, né, para o ensino médio, por professores de ensino médio da Amazônia Legal, já desde o início desse ano, e ao mesmo tempo eles vivenciam um processo de formação continuado. Então a gente entende que mais do que um material de apoio, para apoiar o trabalho do professor, é importante que esse professor se encontre com outros professores, aprendendo com os pares, né? Para que eles possam pensar e repensar suas práticas, aprimorar suas práticas, compartilhar práticas exitosas e, assim, fomentar a construção de um trabalho consistente, não é? Com o seu contexto e, ao mesmo tempo, possibilitando essas oportunidades aí para os seus estudantes. Muito bem. Lilian, como é que acho que é uma questão que o Paulo colocou que é fundamental, né? O ensino da Amazônia, isso quando eu estudei, quando o Paulo estudou, né? Eu acho até você também, é sempre falado da Amazônia, da sua exuberância de natureza, o ensino de geografia, quando era o maior rio do mundo, o Amazonas, os seus afluentes, né? Enfim, e nunca se tratava, ou muito pouco, até com uma coisa até meio folclórica, às vezes, o ser humano da Amazônia, né? Que é fundamental, né? De ser abordado, de ser colocado, de ser conhecido, né? Por quem não é daquela região, né? Que é importantíssimo. Isso sempre foi deixado meio que de lado, né? Então, acho que com essa iniciativa dos itinerários, enfim, outras que estão sendo feitas, qual a importância dessa introdução e dessa conscientização de que, como o Paulo disse, né, debaixo nessas vistas aéreas, né, debaixo da copa das árvores, existe um povo lá vivendo, tá? Então acho que isso que é fundamental também ser resgatado. A importância é de fato esse olhar, a possibilidade de reescrever uma nova história, que não aquela central e oficial, e que não aquela que é vista de fora para dentro. Então, quando o Paulo menciona que na equipe foram para mais de 100 profissionais que vivem a Amazônia e que são da Amazônia, estiveram colaborativamente na produção desse material, isso é essencial porque rompe com aquela tradição do olhar do estrangeiro que vem falar daquele lugar numa concepção de estrangeiro, de quem não vive aquilo, trazendo soluções prontas e acabadas, trazendo conhecimentos engessados que não pertencem à realidade. Eu acredito, inclusive, que quando a gente fala de Amazônia, e aí eu vou ter que falar um pouco desse lugar no qual eu estou e atuo, que é o bairro da Terra Firme. O bairro da Terra Firme, ele é um bairro que traz a complexidade dessa identidade, porque, embora seja uma periferia urbana, é banhado pelo rio Tucunduba, que é um afluente do rio Guamá. Então, nós somos ribeirinhos, com o pé no asfalto, mas olhando para a floresta, porque bem em frente está a floresta. Então, a complexidade dessa identidade faz com que muita gente venha de fora para dentro dizer quem somos, como temos que atuar e o que devemos fazer. Então, muitas vezes, as pessoas que moram, que fazem as Amazônias, elas não se reconhecem como Amazônia, elas não conseguem perceber que estão na Amazônia. É muito recente, inclusive, esse debate do reconhecimento da identidade de eu sou amazônida. É agora que a gente está discutindo isso, e é preocupante também,
porque nós estamos num momento crucial em que o mundo está voltado para a Amazônia, para discutir a Amazônia, para debater a Amazônia. Nós estamos aí com os diálogos amazônicos, nós estamos com a cúpula da Amazônia, nós estamos com a COP30 batendo na porta, vai acontecer aqui em Belém, e de repente, ainda assim, nós estamos vendo a conduta de pessoas de fora querendo dizer o que é a Amazônia, não dando a oportunidade de reverberar as vozes que solucionam diariamente a complexidade do cotidiano amazônico, e mais ainda, não permitir que o nosso espaço político de sentar na mesa de reflexão, de decisão e de poder não tem sido dado, sempre é de fora para dentro. Então, nós não queremos ser somente o objeto, nós não queremos ser somente o estudo, né, o objeto do estudo, o estudo, nós somos um ser participante, né, que fala. Né? Nós somos o sujeito que faz Exatamente. as Amazônias. E nós sabemos quem somos, nós sabemos o que fazemos e a potencialidade que temos. Isso precisa ser reconhecido. Perfeito. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar nosso trabalho, basta acessar nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E vamos agora para o destaque do Observatório do Terceiro Setor. Amigos do Bem comemora 30 anos de transformação social no sertão nordestino. Para comemorar os seus 30 anos de atuação, a Amigos do Bem realizou a 12ª edição do Jantar Beneficente, que ocorreu no último dia 3 de outubro aqui em São Paulo. O evento reuniu artistas, empresários e formadores de opinião comprometidos com o combate à fome no sertão nordestino. A Amigos do Bem promove transformação social para mais de 150 mil pessoas no Nordeste brasileiro. A matéria completa você encontra no Observatório do Terceiro Setor, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Agora vamos receber Andrea Wolfenbüttel. Andrea Wolfenbüttel, que é integrante do comitê coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista do Perspectiva. Boa tarde, Andrea. Olá, Joel. Olá, ouvintes do Perspectiva. Hoje eu quero falar um pouco sobre o mundo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas será que o Brasil é um país solidário mesmo? Como que a gente sabe se ele é solidário? Bom, o Brasil é sim um país solidário porque as pesquisas mostram isso. O World Giving Index, que é o índice global de solidariedade, calculado há mais de 10 anos pela Charities Aid Foundation, que é uma organização britânica de fomento à filantropia, representada aqui no Brasil pelo IDES, mostra que o Brasil está na 18ª posição no ranking de solidariedade. Ou seja, considerando a quantidade de países que existe, você está no na 18ª posição, significa que você é bastante solidário. Mas qual será o país mais solidário do mundo? Pode ser surpreendente. É a Indonésia. A Indonésia não é um país muito conhecido por nós aqui no Brasil. Ele é um país que fica na Ásia, é formado por 17 mil ilhas, na verdade, é um arquipélago, fica ali ao norte da Austrália, e a gente se pergunta, o que será que faz com que a Indonésia seja o país mais solidário do mundo? Ele é um país muito populoso, como o Brasil, aliás, mais do que o Brasil, ele tem cerca de 250 milhões de habitantes, mas ele tem uma característica, ele é o maior país muçulmano do mundo, ou seja, onde há mais pessoas que professam a fé muçulmana, do Islão. E o Islão, ele prega a caridade, assim como o cristianismo e o judaísmo. Mas talvez os indonésios levem isso mais a sério do que os outros povos, porque 84% da população doa dinheiro e 63%, ou seja, quase 2/3 da população, faz trabalho voluntário. Então, parabéns aos indonésios, que são o país mais solidário do mundo. Quem sabe a gente se empenhando aqui no Brasil, conseguimos melhorar a nossa posição no ranking. Perfeito, essa foi a Andrea Wolfenbüttel, que é a nossa colunista do Perspectiva, que voltará na semana que vem. E agora chegou o momento musical no Perspectiva. Qual a música é escolhida para hoje?
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. O mês de outubro é o mês das crianças e também o mês dos professores, que foi comemorado no último dia 15, no domingo, nós comemoramos o Dia dos Professores. Nós aproveitamos esse espaço do momento musical aqui no Perspectiva para abrir os nossos microfones, né, para os convidados, né, convidado e convidada, né, o Paulo e a Lilian, fazer uma pequena homenagem àquele professor, àquela professora, ou de maneira geral, ou aquele profissional, aquela profissional que marcou a sua vida nos bancos escolares. Então, vou abrir o espaço para vocês homenagearem aquele professor, aquela professora querida, ou se você não tem uma pessoa específica, de maneira geral. Paulo. Olha, Franco, essa semana eu fiz algumas homenagens a professoras e professores, né? E eu estava brincando que isso é viciante. Quanto mais eu gravava um vídeo de um professor, eu queria gravar de outro, porque eu achava que estava sempre deixando alguém de fora injustamente, né? E aí eu vou agora, essa oportunidade que você me abre, fazer uma homenagem a uma professora de arte que trabalhou em escolas de educação básica durante mais de 30 anos, que depois passou a se dedicar à formação dos professores, e foi com ela que eu aprendi, né, muito do que eu sei, muito do que eu faço, muito do que eu penso, e por acaso ela é também a minha mãe, Maria Lívia, professora que atuou, né, durante décadas na educação, e que é impressionante, nós somos 5 filhos, e todos os 5 filhos se encontraram profissionalmente, né, na educação. Eu tenho um irmão que é médico, fui fazer mestrado em educação, é professor universitário, né? Uma irmã que é dentista foi trabalhar com saúde coletiva em programas sociais. Uma outra que é psicóloga, atua dentro de uma escola de educação básica. A outra é designer, trabalha como professora de arte. Então, essa influência familiar que a gente recebe, né, da nossa mãe, a partir de tudo que a gente viveu na infância, né? Vivemos na África durante muitos anos, em Angola, e toda essa experiência nossa junto dela como professora acabou nos inspirando também, pessoal e profissionalmente. Então, é a ela que eu faço essa homenagem, eu te agradeço pela oportunidade. Bonita homenagem, Paulo. E você, Lilian? O Paulo roubou minha homenagem. Eu estava rindo aqui. Quando tu falaste, eu disse, bom, eu vou fazer referência a quem eu sempre faço referência, a minha grande professora, a minha grande mestra, que é a dona Raimunda. Ela, de fato, saiu dos cuidados, entre aspas, né, de casa de família, para se formar educadora pela Universidade Federal do Pará, e ela é um dos maiores exemplos de educação que eu tenho, é a minha mãe. E formou também a minha irmã, que também é professora em Roraima, então parece que isso é uma febre, parece que professor forma professor, e de repente toda a casa vira professor e professores, porque o meu filho já é hoje professor de história. Então, de fato, isso daí é contagioso, mas eu não posso deixar de homenagear a Raimunda Barbosa, essa mulher preta, periférica, que iniciou cuidando de pessoas ainda criança, como babá, em famílias, que é uma realidade muito aqui do norte do Brasil, mas que fez investimento em conhecimento escolarizado, conseguiu se formar, me levando para a universidade quando eu ainda era criança, e eu tive a oportunidade de estar nesse ambiente de universidade, de conhecimento acadêmico, porque ela me levava para lá, e isso influenciou muito. Mas eu queria também trazer a força da Raimunda Barbosa para todas as professoras que diariamente atravessam num barquinho popopô para as ilhas, para levar conhecimento para as crianças ribeirinhas que têm sonho de transformar sua vida através da educação. Essas mulheres são mulheres extraordinárias, de uma força absurda, de uma inspiração que precisa estar sempre sendo lembrada, como o Paulo disse. A gente sempre acha que precisa falar mais, porque é aí que começa o princípio do reconhecimento e valorização do educador no Brasil. A gente precisa falar dos professores e professores que têm, solitariamente, muitas vezes, feito de sua sala de aula um palco de transformação de vidas. Então, parabéns a todos, a todas e a todos. Perfeito, maravilha.
Eu não ia dizer nada, não ia dizer nada, mas olha, vocês fazendo essa homenagem à mãe de vocês, eu me sinto quase que na obrigação de prestar homenagem à minha mãe. Minha mãe não é professora, minha mãe ela é imigrante, é uma espanhola, ela, Dolores é o nome dela, e foi ela que me ensinou as primeiras letras. Eu, quando entrei no primário, né, chamava-se primário, no ensino básico, né, chamava ensino básico primário, na época nos anos 60, quando eu entrei na escola, eu já sabia ler e escrever. Né? Ela me comprou uma cartilhinha do Caminho Suave e me ensinou. O pouco que ela sabia, porque ela não estudou, ela não tinha o primário incompleto, né? Estudou muito pouco, mas o pouco que ela sabia, ela passou para mim. E quando eu entrei na escola, talvez eu era talvez um dos únicos alunos naquela turma que sabia ler e escrever, porque minha mãe, né, com os poucos conhecimentos que ela tinha, ela me fez. Então ela foi minha primeira professora. Então deixo registrado aqui também, junto com você, Paulo, com você, Lília, né, essa importância que as mães têm no ensino das pessoas, é fundamental. E olha só, o programa que eu digo, o programa que é bom, passa, a gente não percebe, né? Eu tenho aqui uma série de coisas ainda para perguntar para vocês. Eu não vou perguntar mais nada, porque não vai dar tempo, nós temos 5 minutos, e eu vou abrir esses 5 minutos, 2 minutos para o Paulo, 2 minutos para a Lília e 1 minuto para mim, para eu poder encerrar o programa. Então, Paulo, fala um pouco do seu trabalho no Instituto Iungo, e depois a Lília vai falar sobre o Cineclube Terra Firme, e a gente encerra o programa de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, e eu acho que foi um programa tão bom porque a gente não percebeu, né? A gente foi conversando e já se foram 55 minutos. Paulo. É verdade, passou rápido, mas que boa oportunidade. Quero demais aprofundar, conhecer mais o trabalho da Lília. Queria convidar, né, todas as professoras e professores do país a serem o Instituto Iungo, o trabalho que a gente desenvolve, né, um trabalho sempre de formação continuada, entendendo a escola como um ambiente mais forte para essa formação acontecer, né? E os pares, né, por isso que a gente fala sempre de uma formação entre pares, então é professor aprendendo com o professor, fortalecendo o trabalho uns com os outros, né? A gente tem vários programas de formação, sempre gratuitos, e que a gente valoriza muito nessa contribuição que cada docente traz, né, para a formação, para a própria formação, mas também para a formação dos colegas, né? Queria agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre itinerários amazônicos. A gente entende que esse programa ele tem uma importância enorme, não apenas para os jovens que vivem na Amazônia, né? Eu gostaria muito que o meu filho aqui em Minas Gerais tivesse a oportunidade de conhecer essas Amazônias tão complexas, né? Com a sua complexidade, com a sua beleza, com seus dilemas, né? Com seus desafios, para que ele possa, como brasileiro, também construir, né, essa identidade mais ampliada, né? E gostaria que todas as crianças, adolescentes e jovens do Brasil pudessem ter essa oportunidade, né, de viver um programa e de aprender um conhecimento que foi construído de forma tão participativa, né, por tantas pessoas que vivenciam essas várias Amazônias, né, que também é um ponto importante da gente destacar. A Amazônia de Manaus não é a mesma Amazônia do Marajó, por exemplo, né? Então, é importante que a gente possa aprender nessas várias realidades. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós que agradecemos. Lília, fala sobre o seu Cineclube, o Cineclube Terra Firme. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite. De fato, foi uma tarde muito prazerosa. E queria mencionar que hoje, devido a esse trabalho que nós desenvolvemos, hoje eu estou finalizando um mestrado dentro do programa de pós-graduação de Criatividade e Inovação em Tecnologias de Ensino Superior na Universidade Federal do Pará, pensando já em produtos educacionais a partir dessas narrativas de superação dentro das periferias de Belém. Estou dentro da Secretaria de Educação coordenando o projeto Que Nem Maré, que atua no programa do governo do estado, das usinas da paz, que atuam dentro dos territórios pela paz, e estou também pertencendo à Rede Nacional da Conectando Saberes, coordenando o Núcleo Belém,
que hoje está com parceria com a Nova Escola, então também convido vocês a conhecer essa rede da Conectando Saberes, que é muito importante para valorizar, para reconhecer as práticas exitosas de criatividade e inovação dentro da área da educação. E o coletivo Cineclube Terra Firme, ele é um coletivo que potencializa a arte da juventude preta periférica, que está em territórios vulnerabilizados. Não são territórios vulneráveis, mas são territórios vulnerabilizados. E são meninos e meninas que, através da arte, conseguem transformar a sua realidade e reescrever uma nova história, tentando, de certa forma, reconhecer a sua identidade afro-indígena ribeirinha. Então, nós temos várias narrativas de superação de meninos que antes estavam em contexto de extermínio e que hoje viraram produtos educacionais e que estão aí para serem conhecidos, visitados e ampliados e reverberados. Muito obrigada. O Perspectiva está terminando. Agradeço a Paula Andrade, presidente do Instituto Iungo, que é um dos idealizadores, realizadores do programa Itinerários Amazônicos. Da minha professora Lília Mello, cofundadora do coletivo Cineclube Terra Firme. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso outro programa, Brasil ODS, na pauta do programa Câncer Infanto-Juvenil. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.